Bom, vocês pediram, então tá aí a quarta parte de testes vendo se roda ou não roda alguns jogos no notebook S145. Nós já fizemos vários testes aqui no canal já, essa aqui é a quarta parte, já fizemos algumas lives e eu vou deixar na descrição uma playlist com todos esses vídeos caso você queira ver. Só lembrando que esse S145 é a versão com processador i7, placa de vídeo MX110 e também com 8 GB de RAM. Existem outras versões onde o desempenho pode ser diferente. E entre os três itens, sabe que o que mais faz diferença é a placa de vídeo em si, tá? O processador não muda tanto e 8 GB de RAM costuma ser o suficiente para esse kit. Então se o seu notebook é diferente, mas tem a mesma placa de vídeo ou alguma equivalente, provavelmente os resultados vão ser parecidos. E é importante dizer que o notebook está com a sua performance máxima porque eu deixei ele no modo de alto desempenho, eu desinstalei todos os programas desnecessários e não tem nenhum software rodando em segundo plano, eu reiniciei antes de testar cada jogo e eu também capturei a tela através de uma placa de captura. Eu deixei alguns links na descrição para você fazer tudo isso no seu notebook também. E eu tenho feito muitas lives jogando também, tanto nesse notebook quanto no meu PC aqui no YouTube, mas eu vou migrar as lives lá pra Twitch. Inclusive eu pretendo jogar esses que eu vou testar hoje no domingo. Então me segue lá, twitch.tv/lucasxi, link também na descrição. E claro, não se esqueça de deixar o seu gostei e também de se inscrever no canal, fechou? Ufa, esse jabá aqui foi longo, hein? Bom, vamos lá, os jogos que eu testei hoje foram o Ark Survival Evolved, que inclusive tá de graça exatamente nesse momento lá na Epic Games Store. Aproveita e pega o seu lá permanentemente, fica até dia 18 de junho apenas. Borderlands 3, nós já fizemos o teste dos anteriores que estavam de graça na Epic, né, o 2 e o pre-sequel, e quem curtiu o game pode se interessar aí na sequência dele que é o 3. Just Cause 3 e 4, muita gente pediu esses games. Dying Light, o primeiro, um jogo muito pedido aí também. E World War Z, que já chegou a ficar de graça na Epic um tempo atrás. Então, bora começar aí com Ark Survival Evolved. E para esse jogo eu tenho um porém, tá? Como é um jogo onde você vai avançando aos poucos e construindo bases, fortificações e etc, o teste aqui vai ser bem superficial. Porque eu não tenho muita experiência com o jogo e também não tive muito tempo ali para desenvolver, tive que fazer os testes no mapa inicial mesmo. Bom, comecei com a resolução Full HD e com todas as configurações no mínimo possível, inclusive a transmissão de baixa qualidade. Nesse jogo tem também como você regular a escala de renderização, mas por algum motivo ele não mostra a porcentagem dela, então vamos considerar que essa escala padrão é a 100%. E nessa configuração já ficou bem complicado de jogar. Rodou ali entre 25 a 40 frames por segundo, eu diria que nessa configuração não dá para jogar. Mesmo batendo aí os 30 frames por segundo, a sensação é do jogo estar bem travado. Mas então vamos diminuir a escala de resolução para uns 50% e vamos ver como é que ele se sai. Bom, e aqui ele se saiu um pouco melhor, ele conseguiu se manter aí quase sempre acima dos 30 frames por segundo, apesar de ter alguns momentos aí com queda. Mas de qualquer forma, se você quer jogar em Full HD, essa configuração eu acho que é a mais recomendada. Também temos a possibilidade de diminuir a escala para o mínimo, com o objetivo aí de ganhar mais desempenho, mas na realidade eu não senti tanta diferença assim entre a escala em 50% e no mínimo, e ainda ficou ali perto dos 30 frames por segundo. Ou seja, só piorou os gráficos mesmo, mas o desempenho ficou bem parecido com a escala anterior. Beleza, mas e se baixarmos aí para HD, 720 pixels? E em 720 pixels, no mínimo, e com a escala no padrão, né, mais ou menos 100%, o jogo conseguiu rodar entre 30 a 40 frames por segundo também. Bem parecido com o teste anterior em Full HD. Só que a minha sensação de jogar me pareceu bem mais fluida nessa configuração. Talvez tenha dado menos quedas e a taxa de frame rate tenha sido mais constante. E o visual em si ainda está bem aceitável, né, apesar de feio porque estamos aí na qualidade mínima. Agora, se diminuirmos a escala para 50%, nós vamos ganhar alguns frames, ficaremos ali perto dos 50 frames por segundo. Eu confesso que o jogo ficou bem mais fluido, mas o visual em si ficou bastante afetado e agora parece um jogo de PlayStation 2. Então, vai de gosto, né? Se você quer mais fluidez, você pode tentar essa configuração.
apesar de eu preferir ficar ali nos 30 frames por segundo do teste anterior. Agora, se você achou essa escala feia, nem tenta ir então para a escala mínima, porque os gráficos vão parecer de PlayStation 1, e por incrível que pareça, nem tem tanta diferença assim de FPS, já que aqui também ficou ali perto dos 50 frames por segundo. E só para desencargo na consciência, eu resolvi entrar em um servidor multiplayer para ver se havia alguma diferença aí na performance, né? Então eu deixei as configurações na minha favorita, que foi 720 pixels e a escala padrão, e os resultados foram os mesmos, cerca de 30 a 35 frames por segundo. E nesses servidores multiplayers eu acabei encontrando construções maiores, mais complexas, que eram as que eu achei que talvez derrubariam o FPS aí num cenário um pouquinho mais avançado do jogo. Mas no final das contas a performance ficou parecida, então não afetou em quase nada. Bom, agora vamos lá pro Borderlands 3. Eu já cheguei a zerar esse jogo, eu recomendo pra todo mundo. E não se enganem, apesar de ele ter gráficos mais cartunesco, ele é bem pesado. E mesmo no meu PC principal ele não rodou muito bem não. E pra começar os testes aqui, vamos deixar aí na resolução Full HD e na escala em 100%. E novamente, tudo no mínimo possível, né? E nessa configuração, infelizmente, o jogo ficou muito travado. Ele rodou ali a cerca de 15 frames por segundo, às vezes subindo para 19, caindo para 10 de vez em quando, totalmente injogável. Então nesse caso, vamos tentar diminuir a escala de resolução aí para 75%. Bom, fez diferença, mas ainda não foi o suficiente, né? Ficou ali nos 25 frames por segundo e caía bastante na hora da treta mesmo. Então a placa de vídeo ainda não deu conta e nós vamos precisar baixar ainda mais. Vamos colocar então a escala em 50% e aí a gente já percebe uma grande perda na qualidade visual do jogo, mas a gente consegue uma taxa de frames mais aceitável, cerca de 30 frames por segundo, chegando até a 40 frames por segundo de vez em quando. Mas como o Borderlands é um jogo bem frenético, você sente aí mesmo nessa configuração um certo input lag, um delay, então seria ótimo aumentar ainda mais esse FPS para dar mais fluidez. Então, vamos diminuir a resolução para HD e testar novamente. Bom, em HD e com a escala de resolução em 100%, o jogo ficou menos feio do que o teste anterior, mas o desempenho ficou pior. A média foi de 30 frames por segundo, mas com algumas quedas aí dependendo do momento. Agora, se diminuirmos a escala para 75%, aí sim nós vamos conseguir um resultado bem melhor, cerca de 50 frames por segundo, com algumas quedas para 40, mas ainda assim é muito mais confortável de se jogar e fica muito mais fluido do que todas as configurações anteriores. Se diminuirmos ainda mais a escala para 50%, você vai ganhar ali cerca de 5 frames, a média vai ser de 55 frames por segundo e às vezes até passa de 60, mas o jogo fica muito feio, aí eu já não recomendo tanto. Então para o Borderlands 3, a configuração ideal para mim seria deixar em 720 pixels e a escala em 75% mesmo. Foi onde eu consegui ter uma boa sensação de jogar e uma qualidade gráfica ainda dentro do aceitável. Bom, então bora pro Just Cause 4. Várias pessoas pediram para testar esse jogo aqui, ele chegou a ficar de graça na Epic também um tempo atrás, então vamos lá. Começando com a resolução em 1080 pixels Full HD e com as configurações todas no mínimo, nesse caso não tem escala de resolução para mexer, eu não consegui nem começar a jogar. O jogo estava rodando a 10 frames por segundo e parecia que o personagem ali estava andando em slow motion, literalmente. Então o jeito foi baixar a resolução aí para 720 pixels logo de cara. Mas mesmo assim, não deu, ficou ali perto dos 20 frames por segundo, ainda em slow motion. A única forma que eu encontrei de tentar jogar o Just Cause 4 é deixando na resolução 800 por 600, onde ele fica todo esticado, bem feio. Nessa configuração, ele vai ficar ali com mais ou menos uns 30 frames por segundo se você realmente quer jogar esse game. E repare que mesmo nessa resolução, a placa de vídeo está em 100% de uso. Ou seja, não tem jeito mesmo, a placa de vídeo não dá conta desse jogo. Na verdade, o jeito é partir para o Just Cause 3. Bom, começando em Full HD e no mínimo aqui no Just Cause 3, o jogo rodou de 15 a 25 frames por segundo dependendo aí da situação. Então totalmente injogável ainda e parecia novamente que o Rico estava em slow motion.
E novamente, a primeira coisa foi baixar a resolução para 720 pixels, e aí nesse caso o jogo rodou bem melhor. Ele ficou ali entre 30 a 40 frames por segundo e a sensação ficou muito mais fluida. Mas só para testar, já que fizemos no anterior, né, vamos diminuir também a resolução para 600 pixels, só para ver mesmo se roda. E aqui ele não melhorou muito, para falar a verdade, ele conseguiu uma taxa bem parecida com a resolução 720 pixels. Eu acredito porque quem está limitando agora é o processador, na verdade, nem é mais a placa de vídeo. Então com certeza a melhor configuração para você jogar o Just Cause 3 é em 720 pixels e no mínimo. Aviso, tanques destacados para a área de conflito. Dying Light, parkour com zumbi, quem que não gosta, né? É um outro jogo bem pesado que o pessoal comentou que queria ver se rodava ou não. Bom, vamos começar os testes então com as configurações no mínimo novamente. Eu acho que eu nem preciso dizer mais isso, né? E com a resolução em 1080. Bom, nessa configuração o jogo pegou cerca de 25 frames por segundo, caindo e subindo aí dependendo da situação, mas com muito input lag e muito delay. Sendo bem complicado aí de sair de algumas situações e agir mais rapidamente, né? Ainda mais se tratando de um jogo de parkour fugindo de zumbis. Bom, então logo de cara foi necessário baixar a resolução aí para 720 pixels. E aí sim, nessas configurações a gente conseguiu manter a taxa de 45 frames por segundo, sendo possível jogar perfeitamente e com uma boa fluidez também. E é isso, não tem muito mais o que configurar, então roda sim, é só baixar para resolução HD que você vai conseguir jogar acima dos 30 frames por segundo. Bom, e para finalizar, World War Z. Esse jogo aqui chama bastante atenção pela quantidade de zumbis na tela, né? Ele coloca muito zumbi, é muita coisa, bem no estilo do filme World War Z mesmo. Bom, começando então em 1080 e no mínimo, o resultado já foi ok. Ficou ali nos 30 frames por segundo, mas com algumas quedas nas tretas mais intensas, né? Agora, se baixarmos a resolução para 720 pixels, aí sim o jogo consegue se manter a 60 frames por segundo em locais fechados e cerca de 45 frames por segundo na treta intensa mesmo, aí com centenas de zumbis ao mesmo tempo. Eu espero que eu não perca a monetização só por causa desse jogo, né? Olha, eu não sei quantos minutos deu esse vídeo, mas acho que foi um dos roteiros mais longos que eu já fiz aqui pro canal. Então se você puder retribuir deixando o seu gostei, eu ficaria muito agradecido. E não se esqueça que eu faço vários outros testes em live, inclusive eu jogo no meu PC de vez em quando fazendo live também. Então me segue lá na Twitch, é só digitar LucasXi ou clicar no link que tá na descrição pra acompanhar essas lives, fechou? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. E um pequeno spoiler, hein? Eu comprei minha memória RAM pro notebook. Quem sabe sai um vídeo falando sobre isso.